E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma solução de questão. Dessa vez a gente vai usar uma das aplicações mais clássicas, talvez, fora, claro, o cálculo de áreas e de volumes para integral, que é encontrar o centro de massa de uma distribuição de um corpo específico de massa, né? Nesse caso específico, a nossa questão, ela vai tratar da distribuição não homogênea de uma barra de comprimento 2L. Então, eu tenho basicamente uma barra contendo duas densidades diferentes. Eu vou colocar o meu sistema de eixo, no caso x e y, ao longo dessa barra, onde a origem do sistema encontra-se exatamente na interface entre as duas densidades, ou seja, no meio da barra. Muito bem. Então vamos aqui à solução do problema. A questão diz o seguinte: determinar o centro de massa para uma barra não homogênea de comprimento 2L. Então nós temos aqui a figura representando o eixo x e y, as duas barras de densidade diferentes, ρ1 e 2 no caso, são as densidades, né, de menos L até L. Então nós vamos precisar, a priori, da definição do centro de massa. Eu vou colocar essa definição aqui no canto, só para nos lembrar. Então, basicamente, o raio que localiza, né, o vetor posição, na verdade, que localiza o centro de massa, ele nada mais é do que igual a 1 sobre a massa total do sistema, que multiplica a integral de R vetor dm, a distribuição de massa. A gente vai usar essa definição. Como a massa está distribuída todo ao longo do eixo x, então a gente só vai precisar da componente em relação a x. Então vai ser basicamente o seguinte: x do meu centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total, que multiplica a integral de x dm. Lembrando que nós não temos uma relação direta entre x e dm. Então eu preciso encontrar essa relação direta entre x e dm, para que eu possa fazer a integração ao longo dessa barra. Para isso, a gente vai pensar na seguinte situação. A barra, ela na verdade pode ser pensada da seguinte forma. Vista de perfil, eu teria alguma coisa parecida com isso daqui, né? Aqui no caso, a interface da bitola da barra, tá? E no caso, especificamente, esse cara ele vai possuir uma área, que eu vou chamar de A, né? E se eu pegar, no caso, uma pequena faixa, no caso, dessa barra, que eu posso chamar essa pequena faixa de dx, eu tenho a relação entre essas duas coisas através do que a gente chama de densidade, tá? Se você lembrar, densidade, nesse caso específico aqui, vai ser a massa dividido, no caso, pelo volume. De forma diferencial, eu posso dizer também que a densidade nada mais é do que o diferencial de massa dividido pelo diferencial de volume. Ou eu posso ainda relacionar elas da seguinte maneira. Eu posso dizer que o meu dm, diferencial de massa, é a densidade vezes o diferencial de volume. Mas, quem seria o volume desse elemento diferencial aqui? Bom, o elemento diferencial, no caso de volume dV, ele nada mais é do que a área da seção multiplicado pelo comprimento desse pequeno elemento, no caso que seria dx. Então, dV é igual a dx. Note que agora eu tenho como relacionar o dm a partir dessa relação. dm, no caso, agora vai ser igual a O a dx. Muito bem. Então, substituindo isso na integral, teremos o x do meu centro de massa, ele é igual a 1 sobre a massa total, que multiplica a integral
de ρ a x dx. E de quanto até quanto teria essa integral? Bem, essa integral, no caso, ela vai de menos L até mais L, né? Que no caso seria o comprimento total da barra. Só que vale lembrar que no caso, essa densidade aqui, a densidade total, ela na verdade, ela é igual à densidade 1 mais a densidade 2, que no caso seriam as duas diferenças aqui para cada lado da barra. Nesse caso específico, substituindo na integral, essa situação, nós teremos a seguinte ideia. O x do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total, que vai multiplicar a integral de menos L até zero de ρ1 a dx. Na verdade, x dx mais a integral de 0 até L de ρ2 a x dx. Fechar aqui o colchete. Bom, essa integral ela vai nos dar x de centro de massa igual a 1 sobre mzão, que multiplica ρ1 a, no caso, é constante. Aqui vai me dar x ao quadrado sobre 2 avaliado de menos L até zero, mais ρ2a x ao quadrado sobre 2 avaliado de 0 até L positivo. Vamos substituindo esses valores. X do centro de massa vai ser igual a 1 sobre o mzão. Aqui eu posso tirar a seguinte relação. Vou ter ρ1, área. Quando eu substituir, vou ter 0 ao quadrado sobre 2 menos L ao quadrado sobre 2 mais ρ2a L ao quadrado sobre 2 mais ρ2a, na verdade, menos ρ2a 0 ao quadrado sobre 2. Vou colocar o zero para entender que tudo bem, aqui vai dar zero, né? Esse cara aqui também dá zero. Então aqui no caso, mesmo esse cara estando negativo ao quadrado, menos L, eu tenho menos aqui da relação do teorema fundamental do cálculo. Então, portanto, para a gente aqui vai nos dar x do centro de massa igual a 1 sobre o mzão. Eu posso tirar aqui a área, que é uma constante, e aí eu terei aqui ρ1 negativo, que multiplica L ao quadrado sobre 2, mais ρ2 multiplica L ao quadrado também sobre 2. Eu posso ainda colocar em evidência, né? Então, vou ficar com x centro de massa igual a L ao quadrado sobre o mzão, e 2 aqui fora, que multiplica ρ1 negativo. Vou botar o ρ2 na frente, então vai ficar ρ2 menos ρ1.
Bom, ainda não está tão claro onde está a posição desse centro de massa, mas vale lembrar o seguinte, que se a massa total é igual à massa da parte 1 mais a massa da parte 2 da barra, então a massa total também é igual a densidade 1 multiplicado, né, pelo seu volume, né? Então, no caso aqui eu teria o volume mais a densidade 2 multiplicado pelo seu volume 2. É isso? E eu posso escrever ainda que a massa total então seria igual a ρ1. O volume 1 seria igual o volume, no caso dessa barrinha aqui, seria a área multiplicado por L. Então aqui no caso eu teria a área multiplicada por L, mas aqui também teria o ρ2, a área multiplicada por L. Então posso substituir isso daí todo aqui embaixo, né? Então a gente vai ficar mais ou menos com, continuando aqui, algo desse tipo. Pegar essa expressão aqui, vou pegar essa expressão aqui com essa que a gente acabou aqui de deduzir, vou juntar aqui, encontrar que o centro de massa na verdade vai ser igual a área, o comprimento ao quadrado, dividido por 2 vezes esse pessoal todo aqui, né? Eu posso botar o A e o L em evidência, e aqui no caso eu teria alguma coisa do tipo ρ2 menos ρ1 dividido por ρ1 mais ρ2. Posso aqui cancelar a área, um desses L's aqui com L daqui, vai sobrar uma expressão do tipo, finalizadinha aqui, que o x do centro de massa é igual a L sobre 2, que multiplica ρ2 menos ρ1 dividido por ρ1 mais ρ2, ou ρ2 mais ρ1, tanto faz. Bom, essa aí seria a resposta. No entanto, não satisfeito com isso, a gente vai fazer algumas hipóteses para saber se essa nossa solução está correta. Vou fazer alguns testes. O primeiro vai ser o seguinte: vamos imaginar, no primeiro caso, que se a densidade 1 for maior do que a densidade 2. O que isso significa, né? Isso significaria mais ou menos que a parte de concentração de massa em relação ao lado azul, que é a densidade 1, seria maior do que a densidade 2. Então, teoricamente, esse cara teria mais pesado, né? Em termos do cotidiano falando, para o lado 1. Então, provavelmente, o x de centro de massa tem que se localizar mais próximo desse cara, ou seja, na região negativa em relação ao eixo x. Então, a gente vai ver que isso acontece, né? Se o ρ1 ele é maior do que o ρ2, analisando aqui a fórmula, né? Se esse cara aqui, o ρ1, ele é maior do que o ρ2, esse resultado final aqui vai dar uma coisa negativa. Então, portanto, nesse caso aí, o x do centro de massa seria menor do que zero, ou seja, ele estaria localizado em alguma região mais ou menos por aqui, né? Próximo ao L menos L2, ou seja, à esquerda de zero, né? Outra hipótese possível seria se
nesse caso agora, o ρ2 fosse maior do que o ρ1. Ou seja, se eu tivesse uma densidade no qual a região ρ2 fosse maior, ou seja, aquela mesma história do mais pesado, a concentração de massa, no caso, tivesse desse lado de cá, né? Então, teria aí o x do centro de massa, teria que ser, no caso, positivo, ou seja, maior do que zero. Por quê? Porque se o ρ2 é maior do que o ρ1, esse resultado todo aqui vai dar um resultado positivo. E uma outra hipótese interessante, né, seria se esses dois caras fossem iguais. Se ρ1 for igual a ρ2, onde é que vai ter que estar o centro de massa? Bom, se o ρ1 for igual a ρ2, as densidades são iguais, a barra é uma só. Então, veja que ρ1 e ρ2 sendo igual, esse resultado vai dar zero. Zero que multiplicar L sobre 2 daria zero. Então, x do centro de massa, nesse caso, seria zero. Ou seja, o centro de massa estaria na origem, né? Era o resultado clássico esperado. Poderemos fazer outras análises, né? Uma última, só para garantir que está 100% certo esse nosso resultado. Se eu tiver, por exemplo, que o ρ1 foi igual a zero. Se o ρ1 for igual a zero, o que acontece com o x do centro de massa? Se ρ1 for zero, esse cara aqui morre, né? Ó, ficaria ρ1 aqui, desapareceria, ficava só ρ2, e aqui embaixo zero mais ρ2. Cancela ρ2 com ρ2, eu teria L sobre 2. Então, o x do centro de massa seria L sobre 2, ou seja, a barra, no caso de 0 a L, o x de centro de massa seria na metade. Óbvio, o resultado clássico, né? Então, é isso, né? Um exercício clássico, mas acredito que ficou bem explicado e, de certa forma, bem detalhado os resultados finais. Eu espero que você goste. Aproveite o finalzinho desse vídeo para pedir que você se inscreva nesse canal, para que possa contribuir, que a gente consiga continuar trabalhando e manter aí essas soluções para ajudar você que está nessa graduação de física, né? Ou de matemática, ou de cálculo, ou de engenharia, qualquer coisa que esteja aí dentro da área de exatas. Valeu, obrigadão.